Bom dia a todos. Vamos ler então a palavra de hoje. Jesus veio para nos curar, né? Marcos capítulo 1, versículo 30, 31 e 40 a 42. Vamos ler todos juntos então. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Um leproso, aproximando-se dele, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Marcos 1, 30, 31, de 40 a 42. Pode se sentar. A gente está vivendo o clima da Copa, né? Ontem teve 2 jogos, né? Argentina e também da Espanha, né? E foram jogos emocionantes, só que infelizmente o Brasil caiu fora, né, da Copa do Mundo, né? E foi uma frustração muito grande. Eu estava torcendo pelo Japão também, né? E até que enfrentou o Brasil, e aí a gente torce pelo Brasil. A gente nasceu aqui, não é? Então, mas infelizmente o Brasil caiu fora. Mas eu achei muito legal a postura do Haaland, o autor dos 2 gols da Noruega, né? Ele falou assim que não imaginava que o Brasil, que pudesse ganhar do Brasil. Foi a maior coisa que aconteceu na vida dele. Ele nem imaginava, ele achava que o Brasil que deveria estar prosseguindo, né? Que coisa, né? Humildade da parte do Haaland da Noruega, não? Ele ficou 2 gols, né? Então, Jesus falou assim: os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Então, vai ter um vitorioso na Copa do Mundo, né? Não sei quem será, né? Será a Argentina? Será a França? A Inglaterra? Né? Quem será o campeão da Copa do Mundo, né? A gente não sabe. Mas, diante de Deus, quem são os verdadeiros vitoriosos? Jesus veio para nos restaurar, nos dar vitória. A gente torce pelo nosso país, a gente torce pelo nosso país, nossa família, nossa vida, né? Mas Jesus torce para todos nós. Ele veio para que todos nós possamos participar da vida vitoriosa. Jesus é o protagonista, né? O pessoal fala que de protagonistas, né, desses times da Argentina, do Brasil, da Noruega, tem sempre um protagonista. Mas quem é o verdadeiro protagonista? É Jesus, que é o vitorioso, vencedor, venceu todas as batalhas. Sim, ele deseja que todos nós participemos dessa vitória. Na mensagem passada que eu dei, eu falei sobre João Batista, que apresentou o Messias, o Salvador da humanidade, para todos nós, não é? E nós também temos essa incumbência de apresentar Jesus Cristo como Salvador, como Messias, para todas as pessoas ao nosso redor, não é? No texto de hoje, nós vamos ler a passagem onde foi
início do ministério de Jesus, né? Aqui, no versículo 22 diz o seguinte, 22 diz o seguinte: todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele lhe ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, os mestres da lei lá de Israel, eles não tinham, não falavam com autoridade. Jesus falava cheio do Espírito, com autoridade, com convicção. Então, viram a diferença, né? E no versículo 23 diz o seguinte: justo naquele momento, no versículo 22, né? Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Um homem possesso de espírito imundo. Né? Esse espírito imundo são os demônios. Né? Demônio que se apossou de uma pessoa. Né? O Lúcifer, ele era o principal dos anjos, né? Líder do louvor. Ele se orgulhou e se afastou de Deus. Né? Ele queria toda a glória, toda a honra para si, assim como Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória, e ele queria essa glória para si. E muitos anjos seguiram o Lúcifer e se tornaram demônios, foram chamados de demônios, os anjos decaídos, junto com Lúcifer, que se chamou Satanás, né? Então Deus não cria robôs, não criou robôs. Deus criou tanto anjos como nós, para nós seres humanos, para que a gente possa se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus espontâneo, sincero, voluntário, e um relacionamento de confiança com Deus. É para isso que nós fomos criados. Né? Mas o versículo 23 diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo. Possesso de um espírito imundo. Onde reina Satanás, reina o quê? Demônios, né? Briga, tristeza, derrota, orgulho, egoísmo, etc, etc. Tudo negativo quando reina Satanás, né? Deus nos criou para a liberdade. O pecado escraviza a gente, né? Deus nos criou para vivermos livres, né? Livres do pecado, com consciência limpa, feliz, transbordante de alegria. É para isso que nós fomos criados. Então nós fomos criados para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, vivermos de uma forma plena, feliz. E no versículo 24, diz assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. O que queres conosco? Vieste para nos destruir? Tu és o Santo de Deus. Sim, na verdade, Satanás e os demônios estão derrotados. Sabia que Jesus era o Salvador. Jesus era o Santo de Deus. Eles se afastaram de Deus. Conhece muito bem quem que era a Jesus. Então, no versículo 24, né? 24 nós temos 25. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Cale-se e sai dele. Satanás sabe que está derrotado. Jesus tem o poder sobre Satanás, né? E
Satanás não tem mais esperança, nem os demônios não tem mais esperança. Foram dadas chances para eles já, né? Para escolher. Agora o homem tem chance, tem esperança, enquanto tem vida, tem esperança para se restaurar. Então, 26, né? 25 fala: caso saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente, saiu dele gritando. Ele foi forçado a sair, porque diante de Deus, né? Diante de Jesus, nenhum poder supera o poder de Deus. Gritando saiu. Ele foi forçado a sair, porque o Satanás, ele faz de tudo para destruir o homem, mas quando Jesus age, ele não pode fazer nada. E aqui não diz que, no versículo 27 e 28, diz: todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalham rapidamente por toda a região da Galileia. Todos ficaram admirados. A glória de Deus se manifestou naquela escuridão das trevas e brilhou a luz de Deus. A glória de Jesus se manifestou ali naquele local, expulsando o demônio. E todos se admiraram. Glória a Deus. A glória de Deus se manifestou naquele momento através do poder de Deus, né? Então, e aquela notícia se espalhou para toda a região, porque não dá para esconder o sol, não dá para esconder com a peneira, né? Não tem como esconder a luz de Deus. A glória de Deus se manifestou lá naquele local e todos viram, puderam ver. E aqui as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Que maravilha, né? Deus então fez uma obra que ninguém pode negar, e foi sendo cumprido. Toda a promessa do Antigo Testamento foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo, né? E a gente ler versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Então, muito bom ir à igreja, encontrar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, é uma coisa deliciosa. Louvar a Deus, adorar a Deus, junto com os irmãos, né? Então, mas eles, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Tinha uma missão fora. Na igreja é importante para nós fortalecermos a nossa fé, ouvirmos a palavra, louvarmos a Deus, estar em comunhão com os irmãos. Mas nós somos chamados a sair para cumprir a vontade de Deus lá fora também. Não ficar só na igreja, mas sair para esse mundo. No domingo a gente cultua, adora a Deus junto com os irmãos, e durante a semana a gente é chamado para servir o próximo, não é? E versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Olha, a sogra de Pedro estava acamada, com febre, e lhe falaram. Falaram para quem? Para Jesus. Levou a questão para Jesus, não é? É isso que a gente deve fazer. Quando nós temos problemas, devemos levar para Jesus. Quando estamos doentes, devemos
clamar para Jesus. Porque o único que pode restaurar, o único que pode resolver os nossos problemas é Jesus. Quando no final do ano passado, né, eu tive problema na próstata, né, encheu a próstata, eu não conseguia nem urinar, uma dor intensa, né, na barriga, eu clamei a Deus, tem misericórdia, me ajuda, né, e foi socorrido pelos meus filhos, minha esposa, né, fui lá no hospital e graças a Deus fui atendido com arterite de exames. Depois o médico, né, fez a cirurgia de raspagem e agora estou restaurado, não é? Mas como é bom, né, assim, a gente clamar ao Senhor e ver a mão de Deus cuidando, graças à oração dos irmãos, a ajuda dos familiares, né? Isso Deus operou e me restaurou, não é? Então, eles levaram a questão para Jesus. Versículo 31 diz o seguinte: então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Que maravilhoso! Jesus restaurou a saúde da sogra de Pedro. Foi imediatamente restaurado, diz aqui, né? E restaurado. E mais interessante aqui, passou a servir. A febre deixou e ela começou a servi-los. Nem sempre acontece tão rapidamente, né? Também demorou assim, um tempo para estar totalmente restaurada, né? Mas, olha, é maravilhoso, né? Nós somos restaurados para servir. Deus está cuidando de cada coisa, cuidando da saúde, cuidando de toda a natureza, mantendo toda a terra, todo ser vivo está sendo sustentado pelo Senhor. Então, nós estamos bem, estamos com saúde, para servir a Deus, para fazer a vontade do Pai e servir o próximo. E aqui a sogra de Pedro foi restaurada e passou a servir. Essa alegria, Deus tem prazer em servir a gente. Deus tem prazer em trabalhar a favor de nós. E nós, então, Deus quer nos dar a alegria de servir ao próximo, servir a Deus e ao próximo, como Ele faz, né? Então, e maravilhoso isso, né? Olha, não importa, às vezes a gente está doente. Eu mesmo, né, quando eu estava com problema na próstata, né? Quando eu dava um alívio, eu cantava, glorificava a Deus mesmo lá no hospital, né? Com a permissão dos enfermeiros lá, eu cantava, louvava a Deus, né? E eu falava do amor de Deus quando mesmo lá no hospital, né? Então, e minha mãe, então, né? Ela está com 104 anos, ela não pode mais andar sozinha, está na cadeira de rodas, né? Está na clínica, mas ela está sempre sorridente, sempre alegre, servindo de incentivo para as enfermeiras, para todos que estão ao redor, para a igreja, para a família. Então, e ela está sempre orando para os familiares e amigos, né? Ela sempre louva a Deus. Então, enquanto temos saúde, mesmo que sendo precária, Deus tem um propósito para nós. Então tem uma senhora, né, que fala, né, já estou com idade, não posso fazer nada, né, não tenho energia, mas pode orar. E a oração de uma pessoa fiel a Deus
tem um poder tremendo na vida do próximo. Graças à oração da minha mãe, eu conheci a pessoa de Jesus, foi transformada. Que nós possamos também, usar nossa vida para a honra e glória de Deus, não é? E o poder da cura, versículo 35, diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Alto da madrugada. Jesus Cristo tinha uma missão grandiosa de salvar toda a humanidade. Ele precisava de energia. Aqui diz, no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Orando para quem? O Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi conversar com Deus Pai, ganhando energia, fortalecendo logo de manhã para poder cumprir a sua missão. Então, esse momento a sós com Deus, como é importante. Se para Jesus era importante, quanto mais para nós. Versículo 40 diz o seguinte, versículo 40: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus queria purificar, claro. Jesus quer purificar todos. Aí, mas aquele leproso falou: se quiser. Por quê? Porque ninguém queria aproximar dele, ninguém podia purificar aquele leproso, ninguém podia curar. Ele procurou a pessoa certa. Jesus, se quiseres, versículo 40, se quiseres, podes purificar-me. Como que Jesus ia virar as costas para aquele leproso que está clamando, que buscou Jesus? Ele tinha todo o poder dos céus e da terra para restaurar aquele homem. Então, aquele leproso, aproximando de Jesus, versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe nele e disse: quero, seja purificado. Cheio de compaixão. Olha, o nosso Deus, Jesus Cristo, é maravilhoso. Ele se compadece de nós, ele se identifica, ele sente as nossas dores, ele chora conosco. Veja a situação do leproso, compadecido, estendeu a mão. Ele está sempre com a mão estendida para nós, para nos restaurar. Quer, seja limpo. Ele quer que toda a humanidade seja limpa. Mas o que Ele quer é que nós o busquemos. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. E Ele está batendo a porta do coração. Ele quer que nós sejamos restaurados. Quando nos abrimos a porta, Ele vem e com certeza Ele restaura as nossas vidas. Versículo 42. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Que coisa maravilhosa! Todo aquele que se aproxima de Jesus, sinceramente, é totalmente purificado. Não só fisicamente,
mas espiritualmente. O mais importante é a gente ser purificado espiritualmente, porque é uma purificação eterna. Física, é maravilhoso sermos restaurados fisicamente, mas é temporário. Mas a purificação interior eterna, e o mais importante é estarmos limpos de todo pecado, estarmos com essa bênção eterna, né? No mesmo instante. A palavra de Deus tem poder. Se Ele falou que cumpre, Ele cumpre, né? Então, nós falamos sobre a cura da sogra de Pedro, não é? Então, Jesus estava na sinagoga, ministrou a palavra, né? Mas ele logo foi para a casa do Simão Pedro, não é? Para servir a Deus ali. Então, importante estar na casa de Deus, importante frequentar a igreja, mas ali para encontrar forças, a energia, ouvindo a palavra, a comunhão com os irmãos, louvando ao Senhor, para ir de segunda para frente, né? Servir a Deus. E a sogra de Pedro, né, estava com febre, e falaram para Jesus: nós devemos colocar nossas dores, nossas preocupações, levar para Jesus. Ele toma, Ele trabalha por nós. Então Jesus curou a sogra de Pedro, e Ele cura as nossas feridas, né? Nos fortalece, tem um poder para curar, tanto física como espiritualmente, sendo que a coisa mais importante, né, é a cura espiritual. E aquela sogra de Pedro passou a servir. Nós estamos saúde para quê? Para servir a Deus e ao próximo, né? Então, por mais fraquezas que nós tenhamos, né, por mais limitações que tenhamos, se estamos vivos, Deus tem um propósito para glorificar o nome de Deus do jeito que estamos. Assim, mesmo as pessoas que estão envelhecendo podem glorificar a Deus, e diz conforme a sua palavra diz, não é? Pode dar frutos, né? E o poder da cura, né? O alto da madrugada, ele dá logo cedo, logo de manhã, ele estava lá buscando ao Senhor Jesus, buscando a Deus Pai forças para cumprir a sua missão. E nós também precisamos buscar logo de manhã forças do Senhor para cumprirmos a nossa missão que Deus deu, porque o poder vem lá do alto para que a gente possa fazer a sua vontade, né? E aquele leproso de joelhos, o leproso de joelhos, se ajoelhar, se humilhar, sabendo que ninguém pôde dar atenção para aquele leproso, ninguém pôde restaurar a sua vida, curar a sua vida, mas sabendo que Jesus, se queres, podes purificar. Quando nós humilhamos ao Senhor, com certeza Ele nos atende, nos dá todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, não é? E Jesus se compadece de cada problema nosso. Pode ser pequeno para o outro, mas para nós, sendo grande problema, Ele se compadece. Quando nós o buscamos de todo o coração, sinceramente, Ele nos restaura completamente. E o mais importante é essa restauração completa. Não é somente resolver o problema, ser curado de uma doença, mas uma completa alegria eterna junto com Jesus. Uma vitória que vem através de Jesus
eterna. Isso é mais importante. O que John Wesley, que fez tanto pela Inglaterra, levou o Evangelho a tantas pessoas viciadas, tantas sociedade totalmente destruída na época dele, e ele levou a palavra de Deus. É a coisa que ele falou no final da sua vida, John Wesley. Ele falou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, o importante é a presença de Deus no nosso coração aqui, e ter a presença de Deus, que é eterno. Então, isso é a coisa mais importante, porque a vitória é completa e eterna, né? Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos pela sua obra completa na cruz e na ressurreição. Obrigado porque o Senhor tomou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, o Senhor tomou lá na cruz para purificar-nos de todo o pecado. E obrigado pela vitória alcançada na ressurreição, para que todos nós possamos estar vitoriosos junto contigo eternamente, Senhor. Obrigado pela obra completa de restauração pelas nossas vidas, ó Pai, cumprida na pessoa de Jesus. Que nós possamos mais e mais estar buscando o poder do alto, para que possamos ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar de pé, vamos cantar a última música, a bênção, e estaremos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.